Luta de classes. A expressão luta de classes tem origem na teoria do filósofo, historiador, sociólogo, jornalista, economista e socialista alemão Karl Marx. Para Marx, tudo se encontra em constante processo de mudanças e o motor dessas mudanças é justamente os conflitos resultantes das diversas contradições que podem existir dentro de uma mesma realidade. Ou seja, na realidade capitalista, essas contradições seriam distintas posições ocupadas pelas diferentes classes sociais. Essa luta de classes, de opressores contra oprimidos, burguesia contra proletariado, está presente no ideal marxista, que é posto na primeira frase de seu livro, O Manifesto Comunista, que diz: a história de toda sociedade existente até hoje tem sido a história das lutas de classes. A estrutura capitalista promove apenas o interesse das classes dominantes. Marx defendia uma inversão dessa pirâmide social, onde o poder estaria na mão da maioria, criando um sistema socialista. No entanto, no sistema capitalista atual, o proletariado é então refém da ideologia defendida pela burguesia, por ter domínio das grandes corporações e dos meios de mídia. A escravidão ideológica só pode ser rompida através da educação e da revolução do proletariado em busca do seu verdadeiro poder. Ainda de acordo com a teoria marxista, existe uma alienação do trabalho, onde o criador se torna alheio ao que produz. É um sistema semi-escravista, no qual o empregado cada vez mais se empobrece, conforme produz mais riquezas que serão desfrutadas apenas pelo empregador. É aqui que entra a mais-valia, que é justamente a base do lucro do sistema capitalista. O valor pago é totalmente diferente do valor relacionado à carga horária e trabalho executados pelo trabalhador. As lutas de classe são, portanto, a contínua disputa do dominador contra o dominado ao longo da história. Estratificação social é um conceito usado para analisar e interpretar a classificação dos indivíduos e grupos sociais, com base em dados e condições socioeconômicas comuns. A estratificação social indica a existência de diferenças de desigualdades entre pessoas de uma determinada sociedade. São três os principais tipos de estratificação social. Estratificação econômica, baseada na posse de bens materiais, fazendo que haja pessoas ricas, pobres e em situações intermediárias. Estratificação política, baseada na situação de mando na sociedade, grupos que têm e grupos que não têm poder. Estratificação profissional, baseada nos diferentes graus de importância atribuídos a cada profissional pela sociedade. Por exemplo, em nossa sociedade valorizamos muito mais a profissão de médico do que pedreiro. Vamos dividir a sociedade capitalista em dois grupos, segundo suas situações em relação aos elementos de produção: proprietários e não proprietários dos meios de produção. As relações de produção dão origem a duas camadas sociais diferentes. Essas camadas damos o nome de classes sociais.